Família, bom dia família, hoje eu tô aqui no parque de exposição aqui em Batalha, galera. Galera, dá só uma olhadinha nos animais, viu galera? Só mostrar pra vocês o tipo dos animais, coisa mais linda, galera. Curta, comenta bastante, galera. Só foi embora, olha. Foi embora a vaca. Deixa eu pegar aqui, galera, olha aí. Vendo, galera? Mostrar mais pra vocês, galera, tem mais. Mostrar mais pra vocês, passar aqui debaixo da rede e mostrar aqui, ó, a bezerrama todinha aqui, ó. Galera, é lindo demais, galera. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui direitinho, tá bom, galera? Aí, ó, tem gado até umas horas aqui no parque de exposição de vaquejada aqui em Batalha, galera. Tá vendo? Vou passar pro outro lado ali agora, galera, pra vocês verem como é que é. Galerinha, aqui tá o parque das vacas leiteiras, galera. Isso aqui é do Joãozinho Pereira, viu, galera? Dá só uma olhadinha, galera, aqui, as vacas leiteiras. Galera, gostaram, galera? Curte e comenta bastante, tá vendo? Tá? Aqui é em Batalha, viu, galera? Isso aqui tudo é em Batalha, tá bom? Galera, gostaram, galera? Curte e comenta bastante, tá bom, galera? Aí, ó. O tempo das meninas. Tá vendo, galera? Sem batalha.